Bom dia a todo mundo. Nossa aula de hoje, nessa oitava semana já, pessoal, olha só, né, já estamos fechando praticamente o bimestre, né, essa aula aqui de 13/5, tá? Como eu disse, vamos então mudar o período histórico, né? Vamos agora, de acordo com aquela padronização, aquela forma que os historiadores escolheram para separar os períodos históricos, né, para colocar a história em períodos, né? A gente vai estudar então a Revolução Francesa, que vai ser então um marco aí nessa mudança de período, né? Essa revolução vai nos levar a entrar num novo período histórico chamado de Idade Contemporânea, a qual até hoje estamos inseridos, né? Lá na frente, os historiadores certamente vão fazer uma outra periodização desses anos mais recentes, e é possível que nós não estejamos mais na Idade Contemporânea. Aquela discussãozinha que a gente tem lá quando está no primeiro ano, né? De separação de períodos históricos. Desculpa. E aí a gente vai falar, então, dessa tão comentada, tão importante, tão evidente, né, esse evidente evento histórico, né, que é a Revolução Francesa. De cara, não é a capa do Coldplay, Viva la Vida, que ia ser minha opção de música, viu, Emily? Mas é esse quadro aí famoso, né, A Liberdade Guiando o Povo, que lá na frente a gente vai comentar um pouquinho sobre esse quadro, né, sobre essa pintura tão representativa para esse tema, né? Vamos primeiro falar, então, pessoal, como é que estava a França antes da Revolução, tá? E já digo logo que a gente vai desconstruir um pouquinho a ideia de revolução no decorrer da aula, né? A França pré-revolucionária, na França do século XVIII, olha só, mais uma vez estamos aí debatendo o século XVIII, né? Falamos lá da Revolução Americana, né? Que vai ser vai trazer grandes contribuições para o pensamento político da época, né, já que eles executaram diversas das ideias dos iluministas, e aí a gente vai ter, então, a presença das ideias iluministas também na França. Né? Mas como é que está lá no século XVIII, na França? O poder ainda se alicerçava na teoria do direito divino dos reis. Lembram disso? Vocês devem ter visto isso com certeza na filosofia. A gente falou, pincelou um pouquinho aí por cima em um momento ou outro, mas é aquela corrente filosófica, né, política, atrelada à religião, de dizer que o rei é uma escolha de Deus, é um representante divino, né? E isso vai ser o quê? Uma forma de defender o absolutismo, né? A monarquia absolutista. Dizer que o rei realmente, efetivamente, uma escolha de Deus, é a vontade de Deus, e por isso que ele tem poderes acima de todos os outros. Supostamente só poderes a menos que o próprio Deus, né? A gente vai ver, essa ideia vai surgir principalmente no bojo ali da Reforma Protestante também, né? Onde vai misturar bastante as ideias religiosas com as ideias políticas, né? Algo muito comum até então nas sociedades, né, nas monarquias europeias, tá? Então, alicerçava na teoria do poder divino dos reis, advento que justificava o reinado absolutista de Luís XVI, né, que reinou aí entre 1754 e 1793. Né? Eu acho que ele perdeu um pouco a cabeça nesse reinado, tá? Rei da França e de Navarra, ok? Umas regiões ali, próximo à Espanha e tal. A segunda metade do século foi marcada por crises que assolaram a França, contribuindo para aumentar as críticas de vários setores da sociedade francesa ao Estado absolutista. A gente vai debater aí alguma dessas crises, né? Mas lembrar sempre que a gente está num ambiente aí de ideias iluministas. Tá aí a pintura aí, né, do rei Luís XVI, né, e com seu traje real, certo? Um óleo sobre tela. Deixa eu ver se vocês falaram alguma coisa aqui. Vocês, cuidado com esse chat, que senão eu bloqueio, tá? Quando vocês começam a falar demais, senão vocês não prestam atenção. Essa aula é densa, tá, pessoal? Por isso que eu tô deixando assim, a gente brincando, discutindo justamente para que renda, né? Ontem passou no meu Twitter uma thread, eu não sei falar essa palavra, explicando a Revolução Francesa com memes. Ô, Maria, manda para mim, Prof. Antônio Everton, se eu não me engano. Prof. Antônio SE, meu Twitter. Caraca, Twitter sendo legal. Felipe, deixa de ser chato com o Twitter. Deixa eu ver, mas estou dentro do livro, mais ou menos, porque foram empregadas muito mais na Revolução Francesa, Rafael. Você vai ter ideias iluministas na Revolução Francesa, nas revoluções burguesas como um todo, né? Porque o iluminismo, ele cresce, né, amparado, né, ancorado, alicerçado no crescimento da burguesia, viu, Rafael? Mas vamos lá. Seguindo. Primeiro, vamos lembrar um pouquinho algo que a gente, ano passado, no começo das atividades não presenciais, a gente teve uma atividade relacionada à sociedade francesa, assim, que falava da sociedade francesa aí nesse período, né? Como é que estava a sociedade francesa aí no século XVIII? Vamos lá. A ascensão econômica da burguesia, olha aí, né?
esbarrava nos regulamentos, proibições e taxações ditados pelo Estado absolutista. Né? Estamos dentro daquele contexto ali ainda de mercantilismo, né? De controle, intervenção estatal. E as ideias que são discutidas, pessoal, nesse momento, quais são as ideias? Liberalismo econômico, né? Vai ter um foco aí. Assim, era imperativo eliminar as práticas mercantilistas para que se pudesse haver progresso econômico apregoado pelos teóricos liberais, né? Se você não eliminar as práticas mercantilistas, as ideias pregadas, as ideias divulgadas pelos iluministas, né, ali principalmente sobre a corrente do liberalismo, elas não teriam como ser efetivadas, né? Embora o papel econômico da burguesia fosse essencial para esse Estado, a gente aqui está num ambiente não mais medieval, né, gente? Né? A burguesia tem papel fundamental nessa sociedade e, inclusive, na manutenção do Estado absolutista. Ela não tinha suficiente influência política e era marginalizada socialmente. Essa situação decorria da organização estamental da sociedade francesa, dividida em quê? Clero, nobreza e terceiro estado. Clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, e o terceiro estado são o quê? Olha lá, primeiro, a burguesia vai estar presente nesse terceiro estado, né? Era bastante heterogênea, com presença de banqueiros, profissionais liberais, funcionários públicos, comerciantes. Essa aí é a burguesia, né? Tem a alta burguesia e a baixa burguesia, mas estão tudo dentro do terceiro estado. O terceiro estado abarcava 95% da população francesa nesse período, para vocês terem noção. Fazia parte do terceiro estado juntamente com esses, quem? As camadas populares, artesãos, trabalhadores manuais, os sans-culottes, né? E os camponeses. Vamos falar muito dos sans-culottes, né? A sociedade era sustentada principalmente pelos tributos pagos pelo terceiro estado. Gente, olha que absurdo. O terceiro estado, 95% da população, era quem sustentava todo o restante daquela sociedade. Era quem pagava os tributos, né? O clero, que era o primeiro estado, e a nobreza, segundo estado, não tinha pagamento de imposto. Tem aí essa imagenzinha aí só para demonstrar para vocês como era essa sociedade. Juliana, terceiro D, não conseguiu entrar? Acho que entrou agora. Pronto. Tava para estar automático aqui, mas está entrando. Rafael, à medida que a gente for detalhando um pouco as ideias, aí pode ir perguntando, sim, entendeu? Todos, né, na verdade, foi perguntando, mas espero que você realmente tenha entendido, então, né? Cadê? Como é que passa aqui? Olha aí, né? Tem essa chargezinha aí famosa, né? Bom dia, Juliana. Tem essa chargezinha famosa, pessoal. O terceiro estado, esse senhor aí, carregando o primeiro e o segundo estados nas costas, né? Você tem o clero e a nobreza em cima do terceiro estado. E esse terceiro estado é toda aquela população que a gente falou, né? A qual inclui até a alta burguesia. Ok? Vamos para frente. Ia falar dessa imagem, né, Luísa? Essa é icônica, né? Vamos falar da crise econômica, né? Que vai ser fundamental nesse processo. É interessante, pessoal. Tem todo o livro de história mesmo, Vitor. É interessante que quando a gente fala do reinado do Luís XVI, ele, inicialmente, ele até tentou ser um déspota esclarecido, tá? Se for a fundo, claro, a gente tá aqui, gente, super resumido, né? É um tema bastante amplo, mas não tô fazendo aqui de forma super resumida. Quando você até tentou, Rafael, ele tentou se aproximar dos teóricos do iluminismo, né, dos liberais e tudo, mas a crise econômica não deixou. Até porque, e aí a gente fala, a manutenção luxuosa da corte de Versalhes gerava gastos colossais. Gente, a gente está falando de Luís XVI, que teve seus antecessores Luís XV e Luís XIV, o famoso Rei Sol, né, construiu Versalhes, aquele luxo absurdo, aquela ostentação absurda. Olha a pompa da Maria Antonieta aí, né? Isso aí era padrão na corte francesa, né? O luxo, o extremo luxo. Ele era para cortar, mas não queria cortar na carne, né? É igual a político brasileiro. Corta do pobre, mas não corta do rico, não corta da classe deles, né? Então, essa crise econômica, um dos fatores é justamente a manutenção do luxo dessa corte, tá? Teve a Guerra de 7 Anos, que a gente discutiu aqui, e a participação também francesa na Guerra de Independência dos Estados Unidos, né? Gastos elevadíssimos, como a gente já tinha comentado até na aula anterior. A partir de 1786, a coroa reduziu as taxas alfandegárias, prestem atenção, de produtos têxteis e metalúrgicos ingleses, prejudicando a incipiente indústria francesa. Era a contrapartida para a entrada de vinho francês no mercado inglês decorrendo do Tratado de Eden-Reneval.
Gente, olha só, olha o acordo, que 15 ideias, é igual os portugueses com os ingleses, fazendo besteira na vida, né? Eles vão reduzir as taxas alfandegárias de importação de produtos ingleses, que está bombando a Revolução Industrial, que é nosso próximo tema. Talvez seja nosso próximo tempo. Acredito que primeiro vai ser Napoleão, né? Vai ser a era napoleônica. Mas aí a Revolução Industrial ocorrendo lá, todo vapor, literalmente falando, né? Na Inglaterra. E aí o que é que vai acontecer? Eles, para poder vender o vinho, que vai ser um dos principais produtos franceses até hoje, né? O vinho francês é maravilhoso, uma delícia. Eles, para vender esses vinhos, para ter facilidade de entrar o vinho francês lá na Inglaterra, eles vão baixar as taxas alfandegárias, né, os impostos sobre os produtos importados da Inglaterra. Isso vai ser bom para eles? Não vai ser bom, gente. Olha aí, a concorrência dos produtos ingleses provocou uma onda de falências, acompanhada de desemprego, consequentemente, né, queda de salários, arruinando o comércio nacional francês. Esse acordo não deu certo mesmo, né? A produção agrícola também estava enfraquecida devido principalmente a secas e inundações. O preço dos produtos essenciais se elevavam, fomentando a insatisfação geral, né? Deixa eu ajeitar aqui, só porque, como o texto está em cinza, some um pouco para mim. Vai ter também essa questão, né, pessoal, de a produção agrícola estar prejudicada, né? A desgraça não estava pouca na França nesse período, né, pessoal? As difíceis condições socioeconômicas vividas pela população francesa na década de 1780 causaram revoltas cada vez mais violentas nas cidades e no campo. Muita revolta violenta, tá, pessoal? As pessoas com fome, as pessoas na miséria, entram em desespero, né? E partem realmente para a violência. E diante de uma sociedade dessa, onde a nobreza e o clero não pagam imposto, não contribuem nada, só gasta, então o bicho pega mesmo, né? Diante das dificuldades financeiras, o Estado impôs tributos. Olha aí, o que é que o Estado vai fazer? Vai aumentar os tributos, ainda adotou medidas fiscais e comerciais ainda mais para intervir cada vez mais nessa economia e sugar cada vez mais dessa população, buscando receita orçamentária, prejudicando o povo e os negócios. Fez tudo errado, né, Luizinho? Fez tudo errado. Vamos para frente. E aí a crise política. Por outro lado, além dessa situação, talvez por consequência até da crise econômica, a gente vai ter uma crise política. A crise econômica somava-se à política com sucessivas demissões de ministros que tinham seus projetos reformistas, eles queriam fazer reformas, tá? Mas eram barrados pela intransigência da aristocracia. Quando, por exemplo, o ministro de Finanças de Luís XVI, Charles Alexandre Calonne, propôs a cobrança de imposto da nobreza e do clero, taxar as grandes fortunas, meu querido, houve revoltas da aristocracia em muitas províncias e a medida foi, logicamente, abandonada, né? A elite não admitia perder seus privilégios e direitos feudais para sanear a crise socioeconômica nacional. Lógico, né, pessoal? A elite nunca quer perder. Por mais que ela esteja super bem, ela nunca quer perder. Ela não quer saber se a sociedade está na miséria. Só um instantinho, Natan. A crise política agravou-se e Calonne se demitiu. Luís XVI nomeou em seu lugar Jacques Necker, que convenceu a convocar as Assembleias dos Estados Gerais em maio de 1789. Gente, eu não lembro, acho que era no século XIII que tinha sido convocado a última Assembleia de Estados Gerais, que é tipo uma Assembleia consultiva para o rei, certo? Nunca mais tinha sido, existia, né? Mas há muito tempo, eu posso estar enganado, mas se não me engano, tinha sido no século XIII que a França tinha convocado a Assembleia de Estados Gerais, né? Então, eles vão fazer essa convocação para tentar sanear, tentar achar uma solução e atender às demandas da população. Fala aí, Natan. É um tema muito que atual, né? Né, Natan? Se a gente trocar os nomes, a gente está falando de quê, né? Mudou alguns A gente tá problemas falando aí. da elite brasileira, que a elite brasileira tem dessa. Como é que você é dono de um comércio grande e você está envolvido em política? Não tem planejamento disso. Pois é bastante incoerente, né, Natan? E essa questão de troca de ministros, né? De ministro que quer fazer de um jeito, o executivo, no nosso caso, né? Por enquanto aí não tem executivo, né? A gente ainda está no estado absolutista aí. Nesse caso é o rei que não quer fazer essas reformas, né? Então tá muito parecido, né? Yasmin disse que talvez caia. Deixa eu ver aqui, Rafael. Assembleia Nacional Constituinte, Assembleia Legislativa, Convenção Nacional e Diretório. Foi antes da Revolução, depois da Revolução ou no decorrer da Revolução? Decorrer da Revolução, tá, Rafael?
É o processo da revolução, é justamente com esses amparos legais aí, né? Só um instantinho, viu, Sandriele? Isso se iguala nos ideais iluministas quando as assembleias foram criadas. Rafael, muitas ideias iluministas eram tentadas, né, eram propostas nessas assembleias. A gente vai discutir algumas delas, tá? Algumas dessas coisas que foram, dessas medidas que foram tomadas na assembleia, na convenção, né, no diretório, entendeu? Diretório não tanto, diretório já vai fugir um pouquinho mais, né? Mas vamos para frente. Apertou sem querer, né, Sandriele? Tranquilo. Ok, então, crise política. Eu utilizei novamente aquela imagem para mostrar, né, por que essa crise política, né? Porque o segundo Estado, primeiro e segundo Estados, não abrem mão dos seus benefícios, dos seus privilégios. O cerne de tudo está aí, pessoal. Eles não abrem mão. Se você aplicar isso em qualquer sociedade que entrar em processo de revolução, você vai encontrar esse elemento. Certo? Vamos para frente. Os Estados Gerais e a Assembleia Nacional. Então, primeiro ponto, né? Depois eu vou botar até um organizadozinho assim, quais são as etapas. Primeira etapa do processo revolucionário francês, os Estados Gerais e a Assembleia Nacional, ok? Em 5 de maio de 1789, quando se abriu a sessão dos Estados Gerais no Palácio de Versalhes, os interesses antagônicos de grupos sociais ali representados entraram em choque, né? Os três principais grupos estão ali, né? Sendo que o terceiro estado é extremamente heterogêneo, ainda para piorar, né? O terceiro estado exigia a substituição da tradicional votação por estado. O clero, um voto, nobreza, um voto, e o povo, um voto. Isso aí deixa sempre, né, a nobreza e o clero em vantagem, que vão sempre trabalhar juntos, né, pela votação por cabeça, né, a sugestão é que votasse por cabeça, já que maior parte da população, né, e maior parte dos representantes vão ser justamente do terceiro estado, né. Segundo princípio, um representante, um povo. Isso favoreceria o terceiro estado, cuja representação poderia contar com o apoio de deputados da nobreza togada. Quem é a nobreza togada? Burgueses que compraram títulos de nobreza, certo? São nobres que estão mesmo burgueses, não por família que eles são nobres, mas porque compraram o título de nobreza. E esses caras, eles, apesar de serem nobres, eles são burgueses. Então, se eles são burgueses, eles vão buscar um Estado mais liberal, né? Para as finanças deles, lógico, né? E o baixo clero, que também o baixo clero, apesar de ser representante do primeiro estado, ele é mais atrelado ao povo. Lembra de alto clero e baixo clero? Tem toda essa divisão. Alcançando assim a maioria dos estados da Assembleia dos Estados Gerais. Tá? Diante da impossibilidade de conciliar os interesses, Luís XVI, né, como sempre, né, vai fazer besteira, tentou dissolver a Assembleia, impedindo a entrada dos deputados na sala de sessões. Os representantes do terceiro estado rebelaram-se e invadiram a sala de jogo de Pella, que era uma espécie de quadra, ou de tênis de quadra coberta, onde permaneceram reunidos. Né? Pella é coisa de rico, né? Juraram que não se dispersariam enquanto não estivesse dado à França uma Constituição. Olha aí, olha as ideias iluministas, eles querem transformar a França em uma monarquia constitucional. Né? Olha a ideia iluminista aí, viu, Rafael? Vá captando. Em 9 de julho de 1789, declararam-se em Assembleia Nacional Constituinte, eles se declararam, tá? Peitando, né? A decisão do rei, né? Afirmando que deixavam de representar seus respectivos estados e agora passaram a representar todo o povo francês. Samantha, quer falar alguma coisa? Quero, professor. Eu vou precisar sair rapidão aqui, que eu tenho que resolver umas coisas. E já já eu volto. Beleza, é Bruno, né? Beleza, Bruno. Valeu, tranquilo. Vai lá, quando puder voltar, volta. Ok? Rafael, um representante, um voto. Isso seria o nome apareceu aqui na frente. Parte dos girondinos. Calma, a gente ainda vai separar as coisas, viu, Rafael? Isso vai acontecer a partir de agora. O pessoal que invadiu essa reunião seria os jacobinos, os futuros jacobinos? Não, Rafael, girondinos e jacobinos são do terceiro estado, certo? Nessa luta, eles estão juntos, entendeu? Nessa luta, eles estão juntos. Aqui eles estão peitando quem? O primeiro e principalmente o segundo estado, certo? Entendeu, né? Vamos para frente. Pessoal, perguntem,
eu acho bastante simples, Revolução Francesa, mas é muito fácil de se confundir, entendeu? Vamos para frente, então. Então, aqui, se reunirem, Assembleia Nacional Constituinte, primeiro ato de revolta aí, né? Justamente nesse bojo aí. E aí, é o processo que inicia a Revolução a partir disso, né? Luís XVI tomou medidas energéticas para enfrentar a Assembleia. Ele não queria essa Assembleia Nacional, né? Foi a revelia dele, né? Natan, pode falar, filho. Professor, ainda não teve aquela famosa fala de Maria Antonieta, né? Que estourou aí realmente a Revolução Francesa. A gente não trabalha tanto com a fala da Maria Antonieta, não, mas no decorrer dos casos. A gente ainda vai falar um pouquinho de Maria Antonieta, né, de algumas atitudes dela, mas essa atitude do rei, né, de tentar barrar a Assembleia, é que vai ser o início, vai ser o estopim de tudo, né, que vai gerar toda essa revolta inicialmente, tá? Mas a gente chega lá em Maria Antonieta também, viu? Então, Luís XVI tomou medidas energéticas para enfrentar a Assembleia, demitiu Jacques Necker e nomeou em seu lugar o conservador Barão de Breteuil. Né? Enquanto isso, formava-se em Paris uma milícia burguesa, a Guarda Nacional, né? A milícia o quê? Uma guarda que não é do Estado, tá, pessoal? Para resistir ao rei e liberar a população civil que começava a se armar. A população se junta nessa confusão, nessa revolta, certo? Nesse levante, né? Então, eles vão o quê? Armar a população. Milícias e população armada. No dia 14 de julho, em Paris, data simbólica, né? A multidão invadiu a fortaleza de Bastilha, onde eram encarcerados os inimigos da realeza. Foi o estopim da rebelião que se alastrou para o restante da França. Foi ali. A bomba explodiu ali, vamos dizer assim. A coisa começou ali, né? A Bastilha, mais do que uma prisão, era um símbolo do poder absolutista, e sua queda foi uma espécie de sinal de fraqueza do rei. O pessoal, nossa, conseguimos tomar a Bastilha? Então, nós podemos qualquer coisa, tá? No campo, os privilégios da aristocracia eram maiores que na cidade. Os camponeses invadiram, incendiaram castelos e mataram nobres. Esse período se tornou conhecido como Grande Medo. Então, Grande Medo é esse período inicial da Revolução, onde principalmente no campo a gente vai ver a violência tomar conta. A população se revolta contra a aristocracia rural. Por que a rural mais do que a urbana? Porque no meio urbano a burguesia já era forte, era muito forte a burguesia, tá? Enquanto que no campo não tinha esse elemento, ok? Vamos para frente. E aí, a primeira fase, né, é essa fase da Assembleia Nacional, né? A fase já dentro do período revolucionário, fase da Assembleia Nacional, de 1789 a 1791. O objetivo inicial era o quê? A Constituição dentro da monarquia, né? Transformar a França numa monarquia constitucional, certo? Diante dos fatos consumados, Luís XVI aceitou a Assembleia Nacional Constituinte, mas exigiu o terceiro Estado que dela participasse também a nobreza e o clero, porque estava só o terceiro Estado nesse ambiente, né, lutando por essa Assembleia, né? Porém, ele vai dizer, não, tudo bem, eu vou deixar, não tem como eu controlar, não tem escolha mesmo, mas eu quero a nobreza e o clero. Não vai fazer tanta diferença, né? A Assembleia Nacional aboliu os privilégios feudais, por isso que eu estou dizendo que não fez tanta diferença, e aprovou a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que estabelecia igualdade de todos perante a lei, o direito à propriedade privada e o direito de resistência à opressão. Mais iluminista, impossível, né? Agora, depois a gente pode discutir um pouquinho sobre essa... Oi? Eu vou sair aqui rapidinho, viu? Pronto, porque beleza. Eu recebi uma ligação, vou precisar atender, daqui a pouco eu entro de novo. Tranquilo. Olha só, essa Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, ela não vai ser tão assim, não é para todo mundo não, tá? Ela é bastante seletiva, depois a gente vai problematizar um pouco ela. Karen, né, professor, no Se Liga Nessa História, ótimo canal, né, Karen? Estão postando os vídeos com o tema Como as Mulheres Mudaram a Revolução Francesa. É um dos temas muito interessantes também de Revolução Francesa. Se der, a gente comenta um pouquinho, viu, Karen? Se der, a gente fala. Que bom que o Se Liga está postando. O Se Liga tem ótimos vídeos. Eu gosto muito do Se Liga. Os bens da igreja foram confiscados. Olha só, cadê o primeiro Estado aí nesse processo, né? E transformaram-se em lastro. O que é lastro? A garantia para o valor do dinheiro emitido pelo governo, tá? Para a emissão de uma nova moeda, os assignats, né? Vou tentar aprender a pronúncia dessa palavra aí.
tá? Ao mesmo tempo, a Constituição Civil do Clero, aprovada em julho de 1790, determinou que os padres passassem a subordinar-se ao Estado no papel de funcionários públicos, o que gerou manifestações de protesto e resistência entre os membros do clero. Olha só, pessoal, então, a gente já vê aí eles quebrando, né, chutando o pau da barraca para o primeiro e para o segundo Estado, né? Para o segundo Estado, a abolição dos privilégios feudais, né, vai tirar o poder da aristocracia, ok? Então, segundo Estado já está rodando aí, né? E para o primeiro Estado, né, a Igreja, eles vão, além de confiscar os bens, né, e vão alterar bastante aí o debate religioso na França, né? Eles também vão transformar os padres, né, vão transformar a Igreja em algo pertencente ao Estado, né? Os padres agora são o quê? Funcionários do Estado. O clero é funcionário do Estado. Então, isso muda muito, tá, pessoal? Vamos para frente só para concluir a fase da Assembleia Nacional, porque até 9h50 essa aula, né? E lembrando que às 13 horas a gente retoma para tentar finalizar, tá certo, pessoal? A gente está na primeira fase ainda aí, né? Em 1791, a Assembleia Nacional proclamou a primeira Constituição da França, estabelecendo a monarquia constitucional, objetivo alcançado, tá? O rei exercia o poder executivo, limitado pelo poder legislativo, cujos deputados seriam eleitos a cada 2 anos. Olha as ideias aí de Montesquieu, né, pessoal? Iluminismo, né, presente, né? Só podiam votar, no entanto, aqueles que tivessem uma renda mínima. Olha aí, tá vendo que não é para todo mundo, né? Essa medida e outras que se seguiram, como a proibição de greves e de associação de trabalhadores, mostravam que a França estava sob o comando dos burgueses, da burguesia, né, pessoal? Que é terceiro Estado, viu, Rafael? Lembrando. Eliminaram-se os privilégios aristocráticos, mas, ao mesmo tempo, se firmava a distinção da burguesia diante da maior parte do terceiro Estado. Gente, a gente está vendo aí se desenhar a sociedade como ela é hoje, né? A sociedade como ela é hoje. A burguesia, ela alcança poder político, porém, né, ela está se desprendendo do restante do terceiro Estado. Então, falando aí da fuga da nobreza, algo que seria natural nesse processo, né? À medida que a Revolução avançava, muitos membros da nobreza fugiam para o exterior, buscando apoio para restaurar o Estado absolutista, totalmente do interesse aí da nobreza, né, da aristocracia. Os monarcas das potências absolutistas vizinhas incentivavam esses movimentos, pois temiam a irradiação das ideias revolucionárias, né, para os seus estados, né? Em 1791, esses países assinaram a Declaração de Pillnitz, na qual afirmavam a necessidade de restaurar a dignidade da monarquia francesa e ameaçavam invadir a França. Opa, os revolucionários vão gostar, vão ficar quietinhos diante dessa situação? Não, os conflitos externos já estavam ocorrendo, justamente para conter, né, essa contra-revolução monarquista. No mesmo ano, Luís XVI e sua família tentaram fugir para o vizinho Império Austríaco, que tinha ligação ali, né, principalmente com a Maria Antonieta, mas foram presos na fronteira, na cidade de Vergennes, e reconduzidos ao país. O plano de Luís XVI, olha só, era unir-se aos exilados e invadir a França com apoio de exércitos estrangeiros num golpe contra-revolucionário. Olha aí, né? Ele que estava ali já dentro desse contexto de monarquia constitucional e não mais absolutista, mas ele estava tentando restaurar o absolutismo, né, junto com os exilados, com o auxílio dos países, né, dos estados vizinhos, certo? Paralelamente, cresciam as dificuldades econômicas do governo revolucionário, que se viu obrigado a emitir grandes quantidades de assinantes, e o que provocou especulação e uma inflação descontrolada. Gente, aprendam logo isso, né? Emitir papel moeda, ou nos nossos termos atuais, né, emitir dinheiro para pagar as despesas do Estado, né, não é a solução. Isso só faz elevar a inflação. É complicado isso, viu? E, seguindo, cadê? Os ânimos revolucionários se acirraram principalmente entre os sans-culottes, que exigiam medidas radicais. Enquanto isso, o exército absolutista, né, atrelado ao rei, que tinha em suas fileiras muitos nobres emigrados, marchavam sobre a França. Em meio a essas tensões,
os jacobinos, a gente vai falar, vai separar tudo direitinho aí, viu, Rafael, viu, o pessoal que já tinha comentado aí sobre os jacobinos e os girondinos, a gente vai separar esses pacotinhos aí já já, tá? Os jacobinos proclamaram a pátria em perigo e forneceram armas à população. Formou-se assim um exército popular sob o comando dos jacobinos. Foi essa força que enfrentou o exército dos emigrados e prussianos e o conteve às portas de Paris na Batalha de Valmy. Acusado de traição ao país por colaborar com os invasores, o rei foi preso. Olha só, pessoal, muita informação aí, né? Mas vamos entender, né? Esse movimento aí contra-revolucionário, né? Junto com todos esses problemas da parte econômica, né? Que o governo revolucionário estava enfrentando, deixou a coisa muito mais tensa. E os jacobinos, que são mais atrelados ao povo, se radicalizaram um pouco mais, distribuíram armas, unidos à população. A revolução, as batalhas já eram junto com a população, já tinha participação popular, inclusive de mulheres, em todas as regiões da França, tá? E isso, essa radicalização, eles acabam, então, prendendo o rei, porque perceberam, né, que ele estava nesse movimento de contra-revolução, certo? Rafael, mas sabia eles que daqui para frente as guilhotinas em que viriam, né? Mal sabiam ele, né, Rafael? Guilhotinas, né? Cortem as cabeças, né? Muita gente foi guilhotinada nesse processo, né? E aí a gente entra, então, na fase de convenção nacional. Agora os rumos já são outros, né? A convenção nacional, ela não está mais com essa ideia de defender a monarquia, ainda que constitucional. A fase da Convenção Nacional, que é a segunda fase da Revolução, ela vai de 1792 a 1795. Veja que eles já conseguiram algumas coisas nesse processo revolucionário, né? Mas agora a coisa vai radicalizar um pouco mais e vai tomar, então, um desenho diferente daquele que estava no começo. Em setembro de 1792, foi eleita uma nova instituição legislativa, a Convenção Nacional. Ela aboliu a monarquia constitucional e proclamou a República na França. França, então, nesse momento, deixa de ser uma monarquia, né, e se torna uma república, o que exigia a elaboração, logicamente, de uma nova Constituição, né, porque a Constituição que eles tinham até ali, que eles tinham desenvolvido inicialmente na Assembleia, era uma Constituição monarquista, né. Então, aí tem essa imagem aí, né, a sala do manege do Palácio das Tulheiras, que era onde tinha as reuniões da Convenção Nacional, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre elas, sobre essa sala também mais na frente. E aí, pessoal, um texto um pouco grande, mas eu acho que ele é muito elucidativo, e muitos de vocês já sabem a origem de esquerda, direita e centro, mas eu acredito que uma boa parte de vocês, talvez até a maioria, não entenda direito essas divisões políticas, né? E aí eu peguei um texto lá do livro de vocês do segundo ano, que é um dos livros que eu uso também para colocar nas aulas, que vai trazer essa discussão. Olha só, vou lendo para vocês, e aí atenção, tá? Na Convenção Nacional, os grupos políticos se definiram da seguinte forma. Os jacobinos, veja que são todos revolucionários, tá? Todos são revolucionários. Mas, ó, os jacobinos, que se concentravam à esquerda do presidente da convenção, o Partido Jacobino representava os sans-culottes, né? Isto é, os trabalhadores urbanos, incluindo os assalariados, os desempregados e a pequena burguesia. Não é toda a burguesia, tá? Quem é a pequena burguesia? Artesãos, profissionais liberais e pequenos comerciantes. Liderados por Marat, Danton, Saint-Just e Robespierre, eles propunham reformas em benefício da população pobre. Partido Jacobino tinha uma ala mais radical, que era a dos montanheses. Eles foram assim chamados por permanecerem na parte alta da convenção, agitando as sessões com gritos e palavras de ordem. Era a esquerda mais radical. E o termo sans-culottes, né, ele vem da forma como eles se vestiam. Veja nessas duas imagens aí, deixa eu pegar uma canetinha, uma caneta amarela. Veja que isso aqui é a vestimenta tradicional da aristocracia. E aí o detalhe, vou pegar a vermelha que é mais destacada, né? O detalhe se dá aqui nesse culotte.
que é essa, como se fosse uma bermuda, eles vão se chamar de calça, mas como se fosse uma bermuda que ficava até o joelho, tá? Isso aqui é a vestimenta tradicional da aristocracia, do que antes era o segundo estado, tá? E aí o que acontece? Você vai ter, então, os sans-culottes. Os sans-culottes, ou que vai chamar sans-culottes, ou sem-culottes, né? São esses caras aqui que vão usar uma calça mais comprida. Ó, eles não estão usando o culottes, que seria até aqui, né? Eles estão usando a calça. Ah, professor, isso faz diferença? Faz diferença sim. Claro, tem outros detalhes da vestimenta, a questão da peruca. Isso não é cabelo que a aristocracia usava, tá? Isso é peruca. Os sans-culottes, eles vão ter essa vestimenta que vai caracterizá-los, certo? Eles não vão estar com a roupa da aristocracia. Primeiro, por quê? Porque eles são pobres, tá? Eles não têm a riqueza, a pompa que a aristocracia e a alta burguesia vai ter, né? Então, a pequena burguesia, os trabalhadores, né, os profissionais liberais, os desempregados, os assalariados, naquela França que está quase ali entrando num processo de industrialização, né, está num momento pré-industrial, eles vão ter essas vestimentas. Olha, Aleph, a questão das perucas, eu nunca pesquisei a fundo o porquê das perucas, mas era algo característico deles, para identificá-los. Acho que era mais um elemento, mais um acessório, entendeu? Mais um acessório para deixá-los assim, nesse visual, né, tão cheio de pompa, tão cheio de riqueza, né? E, é claro, a alta burguesia copiou isso da aristocracia, porém, a baixa burguesia, né, e o restante da população pobre se vestia, então, dessa forma, chamados de sans-culottes. Os sans-culottes, eles vão ser caracterizados também por serem mais radicais. Não é que todo mundo que não usava essa bermudinha por cima da meia, ou não sei direito como era essa vestimenta, não é que todo mundo vai... todos os sans-culottes são radicais, mas aí vai ser uma característica dos radicais serem sans-culottes. Rafael, sim, a demonstração de poder não era brega não, viu, Cecília? Era modinha. Tem muita coisa de hoje que você vai classificar daqui a 5 anos no máximo, você já vai dizer, nossa, como é que eu fazia aquilo? Como é que eu vestia aquilo? Né? É moda, né? É França, estamos falando de França, né, gente? França sempre tem moda, né? Sempre tem um elemento aí a mais. Bom, voltando lá, falamos aí então dos jacobinos. Os girondinos sentavam-se à direita do presidente da convenção. Eles eram assim chamados porque muitos deles vinham da região de Gironda, lá do sudoeste da França. Representavam a alta burguesia manufatureira, comercial, empresarial e bancária, e principalmente das províncias. Liderados por Brisson, Vergniaud e Condorcet, os girondinos defendiam a propriedade privada, a autonomia das províncias e a limitação das conquistas sociais, pois temiam que seus bens fossem confiscados pela Revolução. Olha aí, então, né? Quem são os girondinos? É burguesia? Era o que era o chamado terceiro estado? Sim, mas é a alta burguesia. E aí eles estão preocupados. Tem uma coisa ali naquele status quo que é importante para eles, né? Que eles querem que permaneçam, né? Os privilégios da alta burguesia, não mais os privilégios da aristocracia, porém os privilégios da alta burguesia, certo? Na parte mais baixa da convenção, chamada de pântano ou planície, né, por ser a parte baixa, não é porque os caras vinham do pântano da planície, né, mas é que eles ficavam ali no centro, no meio, permaneciam os deputados que variavam sua posição política, apoiando ora os jacobinos, ora os girondinos, de acordo com o quê? Com o interesse deles. O deputado mais conhecido da planície era o Abade de Sayers, que em seus discursos defendia a Constituição e o terceiro Estado. Olha só, então nós temos todos eles são provenientes do terceiro Estado, né, do que era o terceiro Estado, já que aquilo foi rompido, né, no início do processo revolucionário, e você vai ter os jacobinos à esquerda, né, entre eles os montanheses que ficavam lá no topo da plateia, vamos dizer assim, né, mais radicais, que agitavam, que queriam radicalizar. Do lado direito do presidente, né, você vai ter os girondinos, que é a direita, né, a chamada direita, e ali no meio o centrão safado que vai atrelar o que foi interessante para eles. Gente, até hoje, isso existe em muito país, no Brasil isso é muito forte.
muito forte. E surgiu justamente aí. Antes disso não existia direita, esquerda, existiam grupos, né, não com essa denominação, mas existiam grupos mais atrelados às necessidades da população mais pobre e grupos atrelados a necessidades da população mais rica e mais privilegiada, né? Os termos esquerda, direita e centro, comumente utilizados nos dias atuais, para fazerem referência às diferentes tendências dos grupos políticos, são uma alusão aos principais grupos que participaram da Revolução Francesa. Tem gente pedindo para entrar, Aleph? Deixa eu só ver aqui rapidinho, gente. Vê aí se entrou. Porque está automático, para entrar automaticamente, tá? Finalizando aí. Assim como os jacobinos, hoje são o grupo de esquerda. Agora entrou. São o grupo de esquerda, são associados aos interesses da população mais pobre, visando melhorias sociais. Os grupos de direita são identificados aos girondinos, representantes dos interesses de uma camada dirigente mais conservadora e voltada aos interesses do capital. Gente, conservadorismo, quando fala conservador, não é o cara que é contra as ideias mais liberais de comportamento, não. Ele está falando aqui de interesses políticos e econômicos, tá? De interesses políticos e econômicos. Eles querem manter do jeito que está. Se há desigualdade social e eles estão no topo sendo favorecidos, então eles querem que mantenha a desigualdade social. Veja já, Rafael. Cadê? Ainda os grupos de centro, que são identificados aos deputados da planície, que concediam seu apoio aos grupos de direita ou de esquerda, conforme sua conveniência. Muito presente isso no Brasil, sim. Professor, mas a esquerda como um todo, ela não é ela hoje é mais atrelada também aos interesses do capital, tal. Sim, também, tá? A gente depois aprofunda mais um pouco isso. Deixa eu ver o que o Rafael está dizendo aqui. Rafael, mas assim, para as classes de baixo, uma vez que o custo de vida aumentou, a oferta de empregos foi reduzida e os impostos cobrados pela nobreza aumentaram. Essa situação em si já era suficiente para os camponeses, para levar os camponeses à fome. Parece algo de hoje em dia, né, professor? Com certeza, gente. Com certeza. Por isso que a revolução ela é tão debatida, porque a estrutura, o modo que ela ocorre e os resultados, eles são muito presentes na nossa sociedade, entendeu? É por isso que a revolução é tão importante, por isso que ela é um marco, né, de final da Idade Moderna e início da Idade Contemporânea, tá? Vamos mais para frente, né? Porque algumas coisas aí permaneceram, né? Como os privilégios da alta burguesia. Permaneceram, sim, né? Aqui, pessoal, é só para vocês verem, né? Essa cena retratada aí é o interrogatório de Luís, o último, né? Uma gravura aí do século XIX, né? Mas é para mostrar como eles se colocavam, né? Esquerda, direita, centro. Os que estão mais ao alto são o quê? Os montanheses, né? A planície ali no meio, né? Então, vai girar desse jeito aí, vai ser essa organização, ok? Vamos para frente. Só para o termo jacobino, só para a gente entender também, que é importante, já que a gente explicou o termo girondino, né? O termo jacobino, cujo nome estava ligado ao convento dos frades jacobinos, que são dominicanos, que era o local de reunião dos parisienses revolucionários. Então, o movimento jacobino, ele se estrutura nela, sua base, né? O convento dos frades jacobinos, por isso que o termo jacobino surgiu, certo? Só para a gente entender, tá aí a entrada do Clube Jacobino lá em Paris, França, uma gravura de 1895. Outro detalhe que vai acontecer nesse período, pessoal, nesse período aí de proclamação da República Francesa, é a criação de um calendário próprio. A gente debateu sobre calendário lá no primeiro ano, vocês devem se lembrar, que cada um vai ter seu calendário, vai desenvolver seu calendário de acordo com seus interesses. Calendário, a forma de controlar o tempo, é uma forma de controlar também a sociedade. E aí fizeram, então, um calendário revolucionário. O governo popular da Convenção adotou um novo calendário, o republicano, que tinha seu início em 22 de setembro de 1792, data aí da proclamação da República Francesa, né? Foi introduzido oficialmente em 1793, era dividido também em 12 meses, com 30 dias, restante de 5 dias, que faltava para completar os 365 do calendário, eram os feriados públicos chamados do Dias do Sans-Culotte. O domingo, dia Dominicus, dia do Senhor, foi abolido. Olha aí a questão de se desprender, né, do dogma religioso. Não é que eles eram
contrários à religião, mas eles não queriam a religião tão dentro, né, da administração pública, né? Os meses tinham nomes relacionados aos ciclos agrícolas e da natureza, que para eles era mais interessante, né? Tinha mais a ver com a produção deles. O calendário revolucionário tinha como finalidade suprimir as festas religiosas e as antigas datas do antigo regime. Olha aí, né? Você suprimir datas religiosas para você não ter tanto controle do que era o primeiro estado, né? Da igreja, das igrejas, principalmente, lógico, da igreja católica, tá? Tem imagem aí de como era o calendário, não vou detalhar, depois vocês podem pesquisar para entender como era a divisão. Vamos agora aí comentar sobre a questão da convenção ser dirigida pelos girondinos. De 1792 a 1793, a convenção a gente chama de Convenção Girondina. Olha lá, no início a convenção coube aos girondinos, porém, com a descoberta de documentos secretos de Luís XVI que mostravam suas ligações com o rei da Áustria, olha aí, os girondinos, o rei da Áustria queria o quê, pessoal? Queria derrubar o movimento revolucionário francês, porque ele estava piscando de medo desse movimento tomar também o país dele, né? Os girondinos se dividiram, com alguns membros defendendo o indulto ao rei e outros, né, o perdão, né, a misericórdia ao rei, outros a pena de morte por traição, juntando-se aos montanheses, aqueles mais radicais, articulados com as manifestações populares. Então, quem está dirigindo a convenção são os girondinos, eles estão mais no poder, e aí há essa divisão de ideias. Faz o que com esse rei traidor? Ele estava movimentando para trair, e na nossa Constituição republicana, a gente já disse que não vai poder ter traição. Quem conspirar contra o movimento, contra a República, é traidor. Pena de morte, guilhotina, né? Guilhotina que funcionou até o século passado, tá? Então, o que é que acontece? Em janeiro de 1793, resolveram, né? O rei Luís XVI foi guilhotinado na Praça da Revolução, em Paris. Vários países europeus, como Áustria, Prússia, Holanda, Espanha, Inglaterra, temendo, né, perderem também sua cabeça para movimentos revolucionários, né, formaram a primeira coligação contra a França. Então, a coisa, mataram o rei, a coisa, né, o rei morreu, vida longa ao rei, só que não, né, agora não tem mais rei para substituir, não, né, a intenção é que não haja mais rei. Encabeçando o movimento, a Inglaterra financiou exércitos continentais para conter a ascensão burguesa da França, concorrente dos negócios europeus. Olha como os ingleses são sabidinhos, gente. Tudo bem, Ellen. Ok, Ellen. Ele, pessoal, eles tinham interesses, né, porque a burguesia industrial estava em amplo crescimento na Inglaterra da Revolução Industrial, né? Então, o que acontece? Gostaria desse remake em alguns pontos, viu, Larissa Skywalker? E aí, o que acontece, pessoal? Ele vai encabeçar isso, mas o interesse maior dele é porque lá na Inglaterra ela já está diferente, ela já não é absolutista igual aos outros países, né? Ela está num modelo diferente, é uma monarquia constitucional já, né? Mas aí o que acontece? Eles têm interesses econômicos, né, com essa situação. Enquanto isso, na França, a tensão persistia com as ameaças externas, né, desses outros países, crises econômicas e as divisões políticas, aglomerando insatisfações que resultaram em violentos levantes antirrepublicanos regionais, como a revolta de Vendéia, no oeste da França. Seguindo aí, então, veja aí, a Convenção olha, foram girondinos, né, que vão fazer, tirar a cabeça do rei. Veja aí, né, uma gravura mostrando, né, a execução do rei Luís XVI, né, mostrando lá, claro, eles decepavam a cabeça na guilhotina e sempre levantavam a cabeça para mostrar à população, né? Muito simbólico isso, né, gente? Muito simbólico, sim. Larissa, depois de 1984 tá maluca, né? Pois é, né? Pesado. 1984 é muito pesado, tá? Vamos para frente. Olha aí como eram as guilhotinas, pessoal. Inclusive uma guilhotina e uma foto, né? Vejam que decepava, a cabeça caía num cesto, né? E aí pegavam a cabeça, mostrava para a população, né? Gente, isso foi pena de morte em vários países. No movimento revolucionário, parece que mais de 15 mil pessoas foram executadas só na França, certo? E maioria nobreza e clero, a maioria. Mas depois, até revolucionários, como a gente vai discutir aí, vão perder suas cabeças, tá?
Seguindo, na França, a última execução parece que foi em 1970, se eu não me engano. Né? A última execução, pena de morte na França, por guilhotina. A guilhotina foi aposentada na França há pouco tempo, né? Há cerca de 50 anos. Tá? E aí agora vamos o quê, então? Os jacobinos no poder. A Convenção Montanhesa, 1793 a 1794. O bicho vai pegar, gente. Vai pegar bastante. Em junho de 1793, os jacobinos tomaram a convenção, prendendo os líderes girondinos. Era o início da Convenção Montanhesa, tendo à frente a liderança de Marat, Hébert, Danton, Sanjou e Robespierre, né? Eles que estavam aí comandando, então, a convenção. Em virtude do predomínio da atuação popular, esse período caracterizou-se como o mais radical de toda a Revolução Francesa. Em 1793, foi aprovada a Constituição Ano 1, a primeira Constituição republicana, tá? Substituindo a monarquia, a Constituição monarquista que ainda estava, né, vigorando, né, que estava em elaboração essa nova da República, né? Que enfatizou o sufrágio universal masculino e a democratização, ou seja, todos os homens podiam votar, e não mais por questões censitárias, né, por questões de quem tinha mais poder. Rafael vai aprender a falar francês para xingar. É verdade, o francês, é bonito xingar em francês, né, Rafael? Em virtude do predomínio, assim, os jacobinos dirigiram o país por meio do Comitê da Salvação Pública. Esse vai ser o órgão principal de direção, de administração da França, tá? Responsável pela administração e a defesa externa do país, de início comandado por Georges Danton, que foi o seu criador. Abaixo dele vinha o Comitê de Salvação Nacional, que cuidava da segurança interna, e a seguir o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e dos jacobinos. É uma transformação aí dos três poderes? Meio que né? É a leitura que eles fizeram, né? A forma que eles adaptaram para esse movimento que eles estavam, né? Que estava dirigindo a França. Durante o governo montanhês, a radicalização política chegou ao auge e muitos opositores foram guilhotinados, acusados de apoiar o rei. Quando, em julho de 1793, Jean-Paul Marat, o ídolo dos sans-culottes, foi assassinado por uma girondina, olha só, né? Ele foi assassinado por uma girondina, né, a Charlotte Corday, que mostra o protagonismo feminino aí também, né? Como elas estavam presentes nesse movimento, tá? É muito presente, não nas lideranças, mas nas lutas, as mulheres estavam muito presentes. Então os ânimos se exaltaram. O bicho pegou. Vocês mataram uma das lideranças. Uma girondina, gente, pra vocês terem noção, é como se fosse um partido de extrema esquerda no poder no Brasil e você matasse o líder. Vamos supor, aqui só desenhando, que, sei lá, é porque nós não temos um extremismo de esquerda no Brasil, né? Mas seria como matar uma liderança grande, um Lula, um Boulos da vida, entendeu? Que tivesse dentro do movimento. Agora, claro, gente, pelo amor de Deus, entenda, eu estou dizendo não que eles sejam radicais, estou falando, supondo aqui, imagine como seria a movimentação popular. Só que isso dentro de um governo de esquerda. Uma girondina, direita, matou uma liderança de extrema esquerda. Olha, o bicho pegou, gente. Os ânimos realmente se exaltaram. É nossa esquerda, Aleph. É uma esquerda mais de centro, uma esquerda mais que dialoga com o capital, com o mercado, né? Considerado excessivamente moderado, Danton foi posto de lado pelo político Maximilien de Robespierre, que é esse rapaz aí bonito, né? Parece que não é peruca não dele, né? Iniciava-se assim o período do terror, que vigorou entre setembro de 1793 e 1794. Pode soltar a música que agora o bicho vai pegar mesmo, porque o período do terror, a guilhotina vai vadiar todo dia, e não é uma vez ou duas não, são várias as vezes, certo? Então, dentro desse contexto de reforma da Convenção Montanhesa, né, de 1793 a 1794, algumas coisas vão ser alteradas, né? Algumas reformas, já que nós temos o quê? Mais radicais, né? A gente tem um pensamento mais radical, mais atrelado às necessidades do povo, certo? É um movimento que se afasta da alta burguesia e se aproxima da baixa burguesia, dos trabalhadores, dos assalariados, dos desempregados, certo?
Vou ler aqui e vejo rapidinho já o que você disse, viu, Rafael? As reformas dos montanheses. Uma das justificativas para a radicalização empreendida pelos jacobinos era a necessidade de salvar a nação dos invasores estrangeiros. A ideia, né, de que a qualquer momento eles poderiam ser invadidos por estrangeiros e restabelecido o absolutismo monárquico, né? Porém, o discurso que mais atrai a população urbana, principalmente os sans-culottes, era de que eles estavam tentando solucionar problemas imediatos, como a miséria, a fome, o desemprego, as más condições de habitação e a falta de saúde e de educação. Eram os problemas ali mais do dia a dia deles, né? Eles sabiam que tem uma ameaça externa, sabiam, mas quem está no dia a dia está fazendo o quê? Está sem estudar, está com fome, está morrendo, né? Não tem estrutura. Os montanheses acreditavam que para melhorar as condições de vida da população pobre, era indispensável aumentar o dirigismo econômico, a intervenção econômica. Olha só, gente. A ideia já fugindo o quê? Do liberalismo, né? Presente ele nas ideias iniciais do iluminismo, né? Com essa justificativa, o Comitê de Salvação Pública promoveu amplas reformas no Estado, como a Lei do Preço Máximo Geral, estabelecendo um limite de aumento de preços dos bens primários, como alimentos e roupas, o controle de preço desses elementos, né? A abolição da escravatura nas colônias, que é algo que a gente não vai dar tempo da gente discutir aqui, mas isso tudo está tendo reflexo nas colônias francesas, certo? Principalmente Santo Domingo. A implementação da educação pública e gratuita, tá? A instalação das manufaturas públicas para produzir armamentos e roupas tão necessários para eles, né? Principalmente no processo revolucionário aí, e a descristianização do Estado com o estabelecimento do culto público ao ser supremo. Olha aí, peitou a igreja, hein? Esse cara é brabo, viu? Esse cara é muito brabo. Peitaram de vez a igreja aí, já quebrando toda a estrutura do cristianismo que estava presente ali na França, né? Sobretudo o cristianismo católico, né? Por isso que, às vezes, esses movimentos revolucionários são tão mal vistos por religiosos, tá? Mas vamos para frente, outro dia a gente entra nisso. E como foi, então, esse terror, né? Agora cabeças vão rolar, inclusive cabeças famosas, né? No período do terror, milhares de pessoas foram perseguidas e acusadas de contra-revolucionários. Qualquer um que fosse acusado de contra-revolucionário, né, que estivesse querendo combater a República, ele seria guilhotinado. Sendo, inclusive, executadas como membros radicais girondinos, integrantes do clero, até mesmo da aristocracia, assim como Dona Maria Antonieta, né, a ex-rainha. Ela foi presa... foi Natan que tinha falado da frase dela, né? Aquela dizendo que... Como foi, Natan? A frase dela sobre os brioches. Você está aí na aula ou não? Natan está presente? Não estou achando Natan aqui. Natan não está, né? Que pena que Natan não está. Cadê a máquina do tempo? Queria ver. Nossa, Aleph, você está querendo demais, né? Ela teria dito, pessoal, deixa eu só ver se tá, quem está mais aqui, não está não, ok. Ela teria dito, né, que o pessoal falando que estava com fome, que ela teria falado que eles comecem que, se não tem pão que dê brioches, algo do tipo, né. Isso é uma lenda, tá, viu, Natan? Eu queria que você estivesse na aula para a gente debater, mas isso não está registrado mesmo nos anais da história. Isso é uma lenda que parece que foi Rousseau, que a partir de umas conversas, de uns textos de Rousseau, que tiraram essas conclusões, que Maria Antonieta teria dito isso, que isso teria levado ao processo revolucionário. Isso não é verdade, tá? Parece que foi até uma rainha de Luís IV, não lembro qual rei, mas uma rainha de 100 anos atrás, na França, que teria dito isso, certo? Foi atribuída a Maria Antonieta, mas não é dela essa frase, né? Ela foi morta... por gastos excessivos, né, pela vida que ela vivia antes da Revolução, e mesmo durante a Revolução ela mantendo-se no luxo, e também ela pela traição, porque disseram que ela estava conspirando. Ela até acreditava piamente que ia ser perdoada, porque ela não se sentia uma traidora, mas ela acaba sendo executada, o julgamento dela dizem que foi bastante injusto, inclusive, né? As crescentes cisões entre os revolucionários dentro da convenção desagregavam o poder dos jacobinos. Liderados por Jacques Hébert, os radicais pregavam a ampliação das execuções de contra-revolucionários. No outro extremo, os indulgentes, né, os misericordiosos, tendo à frente Danton, desejavam conter a revolução e acabar com as prisões e execuções. Queria paz, né? Eram jacobinos, mas querendo paz. Ambos os grupos competiam com Robespierre, que ordenou a execução dos dois líderes e de muitos dos seus partidários. Em março de 1794, os hébertistas,
e em abril de 1794 os dantonistas. Com isso, perdeu parte do apoio popular ligado especialmente a Danton. Pô, ele matou o cara, velho. Ele matou várias lideranças, eles estavam matando demais. A coisa perdeu o controle. Essa imagem aí é uma parte de um quadro, de uma gravura, se não me engano, sobre o dia 16 de outubro de 1793, né, que é a execução de Maria Antonieta. Tem um filme maravilhoso dela, viu, gente? Depois eu vou sugerir para vocês. A gente já está quase acabando, tá, pessoal? De verdade. Já estamos aí, né, a coisa já vai começar a esfriar agora. Né? Girondinos vão entrar em ação agora para dizer, peraí, gente, essa radicalização não está muito boa, não está legal, que é o que a gente chama de reação termidoriana, né? E depois disso, depois dessa reação, a gente vai ver o terror branco. Vamos lá, primeiro, as dificuldades econômicas. Aliás, desculpa, deixa eu só voltar aqui para o Rafael que ele tinha falado. É como diz a história de Jules Michelet. Os homens tomaram a Bastilha, as mulheres tomaram o rei. Cadê a máquina do tempo? Ah, tá, Raíssa, o Natan não pôde aparecer, né? Beleza, não tem problema. Rafael, começar a cortar as cabeças por diversão. Isso seria golpe aplicado por Napoleão, a reação termidoriana. Esse é o nome. Calma. Aí é o golpe de 18 de Brumário. A gente vai falar já, Rafael. Tá chegando aí, Napoleão, figura polêmica. Vai render muito, viu, Napoleão, com a gente. As dificuldades econômicas e militares, somadas à insegurança da população provocada pelas sucessivas execuções, todo mundo estava começando a ficar com medo, né? Levaram a Robespierre a perder progressivamente o prestígio como líder nacional. Aproveitando a situação, a burguesia se reorganizou e, em julho de 1794, tomou o poder da convenção, derrubando os líderes da montanha, numa sessão que se tornou conhecida historicamente como golpe de Thermidor, em referência ao mês do novo calendário republicano. Thermidor, pessoal, e por isso chama reação termidoriana, é porque ocorre nesse mês, né? É um mês do novo calendário, dentro do calendário deles lá, tá? Robespierre e alguns dos seus seguidores foram guilhotinados, né? Todo mundo cai na guilhotina nessa história, né? Os representantes do pântano assumiram o comando da revolução e devolveram o governo à burguesia. Olha aí, Centrão entrou em ação, ficou ali controlando um pouquinho, depois devolve para quem? Para a direita, né? Para a alta burguesia, os girondinos. A Convenção Termidoriana foi curta, de 1794 a 1795, mas permitiu a reativação do projeto político burguês com a anulação de várias das decisões montanhesas, como a lei do preço máximo, o fim da supremacia do Comitê de Salvação, por exemplo. Nas ruas de Paris, jovens de direita assaltavam os clubes republicanos, perseguindo, intimidando e executando líderes do sans-culotte. Essa ação repressiva ficou conhecida como terror branco. Se a gente tem o terror, que se refere ao período extremo da Convenção Montanhesa, né, dos jacobinos, agora a gente tem aqui o terror branco, que é a parte dos girondinos, né? A reação dos girondinos, e eles vão começar a atacar os republicanos, vão começar a perseguir os jacobinos, principalmente os mais radicais, né? Em 1795, a Convenção elaborou uma nova Constituição, mais uma, né? A Constituição do ano 3, que restabeleceu o critério censitário para eleições legislativas, ou seja, quem tinha mais poder que podia votar, né? Marginalizando assim grande parcela da população, já que a maior parte da população, como sempre, pobre, né? O poder executivo seria exercido por um diretório formado por 5 membros eleitos pelos deputados. Então, aí é o que a gente chama, né, de reação termidoriana, certo? Já na fase final, porque instalou o consulado, ou instalou o diretório. Diretório, agora a gente vai para a fase final, que já pode-se dizer que já é pós-revolução, que é o consulado. Rafael perguntando aqui. Aliás, Rossella perguntou por que terror branco. Rossella, eu nunca tive a curiosidade de pesquisar por que terror branco, né? É terror do mesmo jeito, né? Vamos dizer que há um contexto aí também, né, de desqualificação da cor negra, possivelmente, viu, Rossella? Nunca li sobre, mas acredito sim. Não, mas todos eles eram brancos, não. Era poucas pessoas, pouquíssimos negros nessa sociedade. Pouquíssimos, é coisa raríssima, entendeu? Rafael, nessa época do terror e terror branco, era normal se ver corpos empilhados nas ruas como se fosse algo do dia a dia? Rafael, eram muitas execuções. Eu nunca li se empilhavam os corpos, mas muito provavelmente, porque eram muitas execuções, principalmente no terror dos montanheses, certo?
Vamos lá. O diretório, né, essa nova instituição, o novo executivo francês, né, dessa nova constituição, caracterizou-se pela supremacia girondina, ou seja, direita alta burguesia, que sofria oposição. Olha, eram girondinos, mas eles tinham dois problemas aí. Os jacobinos à esquerda, e agora tem uma figura aí que estava meio parada, que são os defensores da monarquia, que a gente vai chamar de realistas, né? É o movimento monarquista, que desejava o retorno dos Bourbon à direita. Então, eles queriam que voltasse, né, a dinastia Bourbon, que era dos últimos reis franceses, né? Seria Luís XVII, Luís XVIII, e depois Luís XVIII. Eu não lembro quem era que já estava nesse período aí, já querendo tomar a cadeira, né? Enfrentou levantes populares internos e a continuidade de ameaças estrangeiras. Em 1795 e 1797, houve golpes realistas, né, de monarquistas. Em 1796, teve Conspiração dos Iguais, que foi um movimento do Sans-Culottes, liderado por François-Noël Babeuf, né, algo do tipo, que ele era conhecido como Graco, que condenava a propriedade privada e lutava por uma ditadura dos humildes. Era bem mais radical de esquerda, tá? Não vou também detalhar a ditadura dos humildes nesse momento. Fora da França, enquanto isso, o exército francês acumulava vitórias contra as forças absolutistas na Europa. Olha aí quem é que vai se destacar: Napoleão Bonaparte, né? Esse jovem militar, bastante habilidoso, né? Muito bem visto em toda a sociedade francesa, né? Os girondinos, necessitando consolidar a república burguesa contra as ameaças internas, aliaram-se a Bonaparte, que estava tocando terror lá fora, né? As outras nações estavam com medo de Bonaparte e, sob seu comando, promoveram um golpe contra o diretório. Olha mais um golpe aí, agora chama-se golpe do 18 Brumário, correspondente ao dia 9 de novembro de 1799, chama 18 Brumário, 18 de Brumário, se refere à data do calendário republicano, tá? O diretório foi substituído por uma nova forma de governo, o consulado, formado por 3 cônsules, né, 3 representantes. Um deles era Napoleão Bonaparte, esse jovem rapaz bonito aí nessa imagem, né? Ele tá tão bonito, né? Tão refinado, né? Um rococó bem desenhado, né? O poder, na realidade, concentrou-se nas mãos de Napoleão, que ajudou a consolidar as conquistas burguesas da Revolução. Bom, a gente vai ficar, então, pelo menos de Revolução Francesa, a gente vem até esse ponto, tá? Deixa eu ver quem foi que entrou aqui. A gente vem até esse ponto, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ah, sim, só uma conclusãozinha, eu acho que é a última. Só uma conclusão, né? Como é que ficou a França? Então, esse processo todo para a França significou o quê? Em 10 anos, de 1789 a 1799, gente, tudo isso foi só em 10 anos. A França passou por profundas modificações políticas, sociais e econômicas. A aristocracia do antigo regime perdeu seus privilégios, o que libertou os camponeses dos antigos laços que oprendia aos nobres e ao clero. Nas cidades desapareceram também as amarras feudais do corporativismo, que limitavam as atividades da burguesia e criou-se um mercado de dimensão nacional. É a vitória do quê? A Revolução Francesa foi a alavanca que levou a França, em definitivo, para o capitalismo. Isso só foi possível pelas mudanças sociais e políticas que ela estabeleceu. Foi essa a herança mais importante deixada pelos revolucionários franceses às nações de todo o mundo. Beleza, gente? Então, a gente vê uma França se despedindo das amarras feudais que ainda estavam presentes, né, dos costumes feudais ali da organização feudal, enfraquecendo a aristocracia de modo radical e dando todo o poder, o quê? À alta burguesia. As revoluções, que a gente chama até de revolução burguesa, tem até os livros que geralmente estudam, né, se referem como revoluções burguesas. Por quê? Aquilo que a gente vem discutindo, gente, desde o ano passado, né? A ascensão da burguesia. É isso que a gente vai ver em todos esses processos revolucionários do 19, do 17 até o 19, é estabelecimento do capitalismo, né? É a força da burguesia, certo? Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. Napoleão deu um golpe a favor da burguesia? Sim, Cecília. Nesse momento, é exatamente isso que a gente vai discutir na próxima aula, tá? Ele entrou na história, professor, um dos seres humanos existentes mais reconhecido da face da Terra. Hoje em dia tem professor, a seleção diz isso é bom, porque a França mudou, parabéns para eles.
Olha, vejam bem. Rafael, se quiser falar, pode. Vejam bem, pessoal. É um projeto burguês. Não é um projeto contra a desigualdade social, não, viu? É uma troca de cadeiras. O poder estava ainda na mão da aristocracia, né? Porém, essa sociedade aí que a França estava vivenciando naquele momento, a aristocracia não tinha mais espaço para ela. Então, o que é que a gente vai ver? A tomada de poder para a burguesia. Teve apoio popular? Teve. Teve apoio de pobre? Teve. Eles não tinham a intenção de que a alta burguesia estivesse no poder. Mas o resultado foi esse. A alta burguesia no poder. E a novela não acabou. Isso aí foi a primeira temporada dessa série emocionante, porque vem a segunda temporada, que é o quê? Império Napoleônico. Peraí, Império? A gente está falando de uma república aqui? E vai ter um quê? Um restabelecimento do monarquia. Terrível, né? Deixa eu colocar, ó, tem uma linha de tempo, depois vocês pegam no slide, só separadinho assim as fases, que é para lembrar, para poder entender, também tirar do lado do livro de vocês, vai estar no slide, certo? Tem um videozinho só de 2 minutos, pessoal, só que... pessoal, enquanto eu tô pegando a lista, e eu vou colocar aí, eu vou botar esse vídeo, é rapidinho, eu prometo a vocês, é só 2 minutos, que é justamente sobre aquele quadro da liberdade guiando o povo. Vai. No quadro A Liberdade Guiando o Povo, Eugène Delacroix representou a liberdade como uma figura feminina que carrega a bandeira revolucionária e irrompe das barricadas, passando pelos mortos e feridos espalhados no chão. Com as vestes rasgadas, a liberdade mostra o peito sujo de pólvora, usa um gorro frígio e segura um mosquete com baioneta, símbolos da Revolução de 1789 na França. Ela olha para trás e parece chamar os combatentes. Entre eles, o jovem de chapéu e com um revólver em cada mão simboliza a juventude revolucionária. Um combatente ferido, talvez um camponês, lança um olhar suplicante para a liberdade. Um homem de cartola empunha uma arma de caça, provavelmente simbolizando a burguesia de Paris. Atrás dele, um artesão vestido com um avental de oficina empunha uma espada. Sua presença indica que os sans-culottes, como na Revolução de 1789, continuam à frente das mobilizações. Ao fundo, construções destacam o caráter urbano da luta. Tons de branco, azul e vermelho, as cores da Grande Revolução, cintilam por toda a composição, reforçando a dramaticidade da alegoria. Nessa obra, Delacroix representou com as marcas do romantismo a Revolução de 1830 na França. A emoção, a expressividade e o vigor que o artista imprimiu ao episódio estão nítidos na imagem. Então, pessoal, foi bem interessante esse vídeo, né? Acredito que vocês tenham gostado aí, porque ele vai explicar um pouquinho os elementos presentes aí nessa obra, né? Até questões artísticas, né? Do romantismo e tal. Vai estar também, vai estar no vídeo, vou botar o vídeo mesmo lá no Classroom,